aprendendo a ser discípulo. Esse ensinamento ele vai abrir os nossos olhos para o discipulado e para uma igreja em células, que é o que está acontecendo com a nossa igreja, caminhando então para a celebração nas casas, para a multiplicação das almas, ganhar realmente essa cidade para o Senhor Jesus. O discípulo, ele recebe um tratamento muito especial, com carinho, amor e também direcionado pela palavra de Deus. E nós temos que trazer para dentro do nosso coração o alvo de crescimento, e é isso que eu queria que você trouxesse para dentro da sua vida essa noite. Aprendendo a ser discípulo. TADEL, treinamento avançado de líderes, os irmãos já estão cientes disso. O TSD é aquilo que eu tenho aconselhado os irmãos constantemente a estar fazendo todos os dias. Se você ainda não está fazendo, eu quero mais uma vez usar desse tempo para dizer para você: faça o TSD. Tenha o seu tempo sozinho com Deus. Isso é de suma importância. Todo mundo discipulado, todo discípulo um líder compromissado, e sermos multiplicadores e não divisores. Então a nossa intenção é ser multiplicadores. E nessa ministração de hoje você vai entender um pouco sobre multiplicação, tá? Nós não queremos ser divisores em nenhum momento, queremos ser multiplicadores. Todo mundo discipulado, essa é a nossa meta. Nós não podemos acelerar de uma vez. Não podemos colocar todo mundo sendo discipulado de uma vez, porque nós não vamos conseguir manter isso. Nós estamos caminhando e o nosso desejo é que toda a igreja seja discipulada, cada um discipulado por um, e aqueles que chegarem na igreja já tenham a condição também de receber um discipulador, que foi o caso do Reginaldo e do Wallace, que chegaram para a igreja e a gente já estava nessa visão, logo eu já coloquei alguém para discipulá-los, para cuidar deles, e está dando tão certo. Então essa é a visão, tá? Vamos lá, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 6. Versículo 40. Amém? O versículo 40, ele diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Vou ler de novo. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. O discípulo, ele não está acima daquele que o está discipulando. Ele não está acima dele. Ele está sendo instruído. E se ele valoriza essa instrução, ele acaba se tornando bem-sucedido. O versículo anterior, eu gosto muito de ver o antitexto, o 39, diz que Jesus propôs uma parábola. E ele diz assim, ó: pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Não cairão ambos no barranco? Pode um cego guiar outro cego, igreja? Eles não vão saber para onde que estão indo. Eles não vão saber o que vai acontecer. Então é o que acontece muito dentro do cristianismo, vamos chamar assim, dentro da igreja evangélica. São cegos guiando cegos. Pessoas que não sabem aonde querem chegar, mas estão direcionando outras pessoas. Por isso que nós precisamos estabelecer metas. O discipulador, você que está aqui essa noite e está discipulando, você precisa trazer para dentro do seu coração metas a apresentar para o seu discípulo, para instruir o seu discípulo. Você é o motivador do seu discípulo e não aquele que desmotiva o discípulo.
Você não pode fazer papel de cego, você precisa fazer papel de alguém que está enxergando, você precisa fazer papel de alguém que conhece a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, essa palavra surte efeito de bênção em nossas vidas. Amém, igreja? A palavra surte efeito de bênção nas nossas vidas. Faça uso da palavra, leia a Bíblia, ore e você vai ver o quanto que Deus vai abençoar a sua vida. Eu coloquei um comentário dentro desse estudo, eu disse que algum tempo atrás havia, em mim um conceito, em meu coração, sobre o discipulado. Eu tinha um posicionamento sobre o discipulado, mas esse conceito ele mudou depois que eu recebi a visão do MDA, depois que eu conheci o método discipulado apostólico, depois que eu passei a ser discipulado e passei a viver dentro dessa visão, a minha visão de discipulado mudou. A gente tem aquela visão tradicional do discipulado, que é você simplesmente falar da palavra de Deus, evangelizar. Às vezes a gente prende o discipulado nisso. E o discipulado é mais do que isso, né? Nós fazemos discípulos para Jesus e somos discípulos de Jesus. Discipulado é amor e cuidado. Discipulado dentro da visão do MDA é amor e cuidado. Então nada melhor do que você cuidar de uma pessoa. Nada melhor do que você amar uma pessoa. O segundo mandamento, qual é, a igreja? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama o próximo como a ti mesmo, você não tem dificuldade de instruir esse próximo dentro da palavra de Deus. Então, conhecer a visão celular no MDA mudou o meu conceito sobre discipulado e enxergar a situação acerca de convivência, de relacionamento. Quando nós estreitamos o relacionamento, quando nós estreitamos a nossa comunhão, nós estamos tendenciados a nos tornar uma igreja forte. E se nós nos tornamos uma igreja forte, nós nos tornamos uma igreja abençoada. E eu aprendi uma coisa, meu irmão, que eu sempre ensino à igreja, sempre já falei com a igreja, que quem gera ovelha é ovelha. E eu ouvi uma coisa esses dias que mexeu comigo. Um pastor disse assim: ovelha sadia sempre dá cria. Ovelha sadia sempre dá cria. Uma ovelha que não está dando cria, ela não está sadia. Ela está com problemas. E ela precisa então ser tratada, para que ela possa ser curada, para que ela possa dar cria. Aí entra o discipulado. Por isso nós estamos falando tanto sobre isso. Nós temos aqui várias pessoas que ainda não estão sendo discipuladas. E eu queria que você sentisse de Deus no seu coração, o desejo, não é nada obrigatório, mas que você sentisse o desejo no seu coração de ser discipulado, de ser cuidado, de poder sentir o amor de um a um. É algo diferente. Aqui na igreja, às vezes a gente não consegue alcançar a sua necessidade. Aqui na igreja, às vezes, a gente não consegue realmente chegar dentro daquela intimidade que você está precisando de falar alguma coisa. Mas quando você tem alguém que senta com você, quando você tem alguém que te ouve, quando você tem alguém que ora em favor da sua vida, quando você tem um discipulador que ele está disposto a te amar e a orar junto com você, isto é ajuda para a sua vida. Então, se você, meu irmão, ainda não está sendo discipulado, comece a pensar nisso, comece a colocar o seu coração nessa disposição. Nós estamos caminhando para abençoar a sua vida e é de suma importância que nós nos tornemos, então, discipuladores e nos tornemos multiplicadores. Então, essa visão, ela abriu o meu entendimento sobre essa questão do discipulado, sobre essa questão de fazer a vontade de Deus. Eu já citei aqui outras vezes que nós temos exemplos de discipulado na vida de Jesus, quando Jesus discipulava as pessoas as quais convivia com ele. E nós temos um exemplo, Jesus discipulando Nicodemos, no capítulo número 3 de João, algo maravilhoso aquele discipulado. E nós somos multiplicadores, amém, igreja? Diga comigo, multiplicadores. Mais uma vez, multiplicadores. Nós devemos ser. Eu vi isso aqui em um estudo e chamou muito a minha atenção. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Deus, ele entende sobre multiplicação. E o desejo de Deus é que nós venhamos a multiplicar. Amém? Preste atenção nessa continha aqui, ó. Uma semente de milho produz
1.200 sementes. Uma semente de milho produz 1.200 sementes. Deixa eu te fazer a continha. Nós temos lá então uma semente de milho que nasce um pé de milho. O pé de milho dá 3 espigas. Cada espiga tem 400 sementes. 400 sementes vezes 3, 1.200 sementes. Uma semente de milho produz 1.200. Quando Deus olha para a igreja, o Senhor quer que a igreja seja uma igreja multiplicadora. O Senhor quer que a igreja tenha sede de ganhar almas. O Senhor quer que as ovelhas deem cria. Mas hoje nós estamos vivendo um momento tão difícil que as ovelhas não estão interessadas em dar crias. Elas estão interessadas em ter uma lã bonita, fazer uma chapinha, uma escova na lã, né? Passar, dar uma coloridinha na lã, dar uma limpadinha nos casquinhos, né? Pintar os casquinhos. Então, a ovelha, ela não está interessada em dar cria. Ela está interessada na parte física, na parte visual. A ovelha está interessada em matar a sua fome. A ovelha está interessada no que ela pode ter de bom. O que ela pode receber. Às vezes as pessoas vêm para a igreja pensando assim, o que eu vou receber na igreja hoje? O que Deus vai me dar na igreja hoje? Qual é a bênção que eu vou colher na igreja hoje? E na realidade nós não viemos até a igreja para buscar bênção. Nós viemos à igreja para adorar a Deus. Aqui é um lugar de adoração. Então você vem para adorar a Deus. A bênção é uma consequência da adoração. A bênção é a consequência de uma vida com Deus. Só que os valores foram invertidos. Por que os valores foram invertidos? Porque as pessoas, elas descobriram que Deus é um Deus fiel. E a Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Descobriram isso. Que mesmo quando a gente é infiel, Deus permanece fiel. E a gente faz provinhas com Deus, faz algumas coisinhas com Deus, a gente paga voto, a gente traz uma barganha, e acaba que acontece alguma coisa. Esse desejo de receber as coisas tirou a adoração do povo. E nós devemos voltar a ser verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Não perca a oportunidade de plantar isso no coração do seu discípulo. Não perca a oportunidade de sonhar em ser um líder de célula, em multiplicar almas para o Senhor Jesus. Não perca a oportunidade de engajar a sua vida no trabalho do Senhor, porque o trabalho do Senhor não é em vão para a nossa vida. Amém, igreja? Então nós temos que estar cientes disso. Quando o Senhor fala de multiplicação, eu trouxe esse exemplo para você, para a gente imaginar como que nós temos multiplicado. Como que as ovelhas têm criado. Então nós devemos entender isso, e a igreja precisa começar a sonhar com isso. Nós precisamos começar a nos preocupar em levar essa palavra para outras pessoas. Não está frequentando uma célula? Por que você não está frequentando uma célula? Nós temos 8 células que estão funcionando. Nós temos aí várias localidades que você pode procurar para você participar de uma célula. Para você começar a ser discipulado, para você começar a ser abençoado. Não são poucas as queixas das pessoas que chegam perto de mim e falam assim, pastor, eu estou sofrendo, pastor, é isso, aquilo, outro. Aqui, meu irmão, nada melhor do que um discipulador. Nada melhor do que uma pessoa para estar perto de você, para orar junto com você. Para estar perto de você, para abençoar a sua vida, para te acompanhar, para te ajudar no crescimento e você poder fazer isso com outra pessoa. O discipulado, meu irmão, ele deixa de ensinar as pessoas a serem aquele parasita que sugam o tempo inteiro. Você não só suga, você recebe. Amém, igreja? Você não só suga, você recebe. Então você precisa começar a fazer isso, a entender isso como um projeto para a sua vida. Muitas pessoas brincam com Deus. Muitas pessoas não levam a sério a obra de Deus. E muitos dentro da igreja. Que não conseguem realmente adorar a Deus. E Deus, como o irmão Zé Eustáquio falou aqui essa noite, Ele vê todas as coisas.
Ele sabe de todas as coisas. Então não adianta nós queremos esconder nada de Deus. Não adianta nós queremos sair e fazer as coisas erradas longe do Senhor. Nada disso adianta. Deus está vendo todas as coisas. Aplique o seu coração na obra de Deus. Amém? Aplique o seu coração na obra do Senhor. O segredo da Igreja da Paz de Fortaleza, onde tudo isso começou, é o TSD, que eu tenho sempre falado com a igreja. O segredo daquela igreja é realmente o tempo sozinho com Deus. E o TSD é um compromisso radical com Deus. Por quê? Exige muita disciplina e uma decisão firme de não negociar a vida devocional. Nós negociamos a nossa vida devocional. Ah, não está dando tempo de eu fazer o devocional agora, não estou tendo tempo de ter o meu tempo sozinho com Deus. Amanhã eu vou ter, mais tarde eu vou ter. Por que nós negociamos as coisas de Deus, igreja? Por que nós negociamos o nosso momento de adoração a Deus? Nós queremos tanto ser abençoados por esse Deus. Por que nós negociamos as coisas de Deus? Aqui, por que as coisas de Deus são sempre negociáveis? Por que o culto é sempre negociável? Por que a celebração é sempre negociável? Por que eu troco tudo que é de Deus, mas não troco nada que é meu? É muito difícil a gente ver as pessoas abrindo mão daquilo que ela faz na vida secular para fazer as coisas de Deus. E é isso que Deus quer ver em nós. Deus quer ver em nós uma geração compromissada com a palavra dele, compromissada em servi-lo, compromissada em adorá-lo, compromissada para a multiplicação. As igrejas estão vivendo um tempo de inércia, paradas, estagnadas. Falta crescimento, porque falta então a motivação, falta o combustível. E sabe qual é o combustível para uma igreja crescer? O Espírito Santo de Deus. E você não negociar as coisas de Deus. Desde quando nós aprendemos a negociar as coisas de Deus, a nossa vida ela tem se definhado. O irmão José Eustáquio citou aqui essa noite acerca do caos na época de Noé. O povo pervertido, o povo perdido. E nós lembramos disso hoje, é fato. É fato isso. Há poucos dias até preguei uma mensagem sobre isso, falando sobre os tempos de Noé, citando o fim dos tempos e tudo mais. Isso é fato. Agora, por que o povo está perdido, igreja? Porque negocia as coisas de Deus. Por que o povo está perdido? Mensagem de domingo. Porque a opção do povo não é Deus. O povo não está optando por Deus. É opção, é sua. Deus não vai te obrigar a nada. A opção é sua, como foi falado aqui domingo. Se você quiser trocar o seu TSD por uma música do mundo, você vai trocar. Essa opção é de quem? É sua. Se você quiser trocar o seu TSD para conversar com um amigo no WhatsApp, no Facebook, no telefone, você vai trocar. A decisão é de quem? É sua. Só que nos momentos da dificuldade, nós sempre lembramos desse Deus que pode fazer todas as coisas em favor de nossa vida. Então, a motivação é você não barganhar as coisas de Deus. A motivação é você não trocar as coisas de Deus. A motivação é você lançar a mão no arado e não olhar para trás. Sabe o que acontece com muitas pessoas hoje, no que nós chamamos de vida com Deus? Lança a mão no arado, começa a caminhar. Aí tem alguma coisa que chama a atenção do lado, ele larga o arado para olhar o que está acontecendo do lado. Tem alguma coisa que faz ele voltar para trás na vida física dele, ele larga o arado com muita facilidade e volta para trás, para a vida física dele. Então há essa dificuldade acontecendo. Por quê? Porque o povo não está levando a sério a vida com Deus. Aí não tem como ser abençoado, igreja. Eu sei que tem muitas pessoas pregando prosperidade, pregando aí tantas bênçãos para a vida do povo, mas não ensina a palavra de Deus. Sem o ensinamento da palavra de Deus, a prosperidade é falsa. Não é uma prosperidade verdadeira. Nós precisamos viver centrados na graça e na vontade do Senhor, tá? Então, igreja, entenda isso, que o Senhor ele deseja de nós, que nós sejamos multiplicadores. E o tempo sozinho com Deus é fundamental. Não negocie o seu devocional, tá? Se nós levarmos a sério o TSD, nós vamos colher muitos frutos no discipulado e na visão celular. Se nós levarmos a sério o tempo sozinho com Deus, nós vamos colher muitos frutos. Não vamos colher frutos se nós não levarmos isso a sério. Você planta algo que vai ali nascer para sustentar a sua família. Se você não regar aquilo, aquilo vai produzir? Não.
Se você não regar, não vai produzir. Da mesma maneira, a igreja ela não se multiplica, ela não cresce se ela não for regada pelo Espírito Santo de Deus e se não houver um compromisso de oração, de dedicação e de vida com o Senhor. Nós precisamos aprender a fazer essas coisas. Você precisa aprender a ter o seu tempo sozinho com Deus. Você precisa aprender a dedicar a sua vida para o Senhor. As pessoas hoje são presas à religião, a práticas, à cultura e à tradição. E esquecem do que Deus realmente quer sobre nossas vidas. A negociação, aprende isso aqui, a negociação tem atrapalhado muito a adoração. Tudo que é voltado para a minha vida eu negocio. Eu não tenho dificuldade de trocar. E isso realmente tem distanciado o povo de Deus. Falando aí sobre a visão celular, a visão celular ela faz a diferença entre seguidores e discípulos. Muitos começam como seguidores, mas todos devem se tornar discípulos. A visão celular, ela divide as pessoas em duas classes: os seguidores e os discípulos. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus tinha seguidor e Jesus tinha discípulo. Jesus tinha aqueles que seguiam por curiosidade e só para ser abençoado, só para ser curado, e tinha aqueles que eram os seus discípulos. Dentro da igreja, tem aqueles que são só seguidores e tem aqueles que querem um compromisso real com o Senhor. Tem aqueles que realmente querem adorar a Deus. Pastor, como que eu descubro se eu sou um seguidor ou se eu tenho então condições de ser aí esse discípulo? Vamos ver quais são as diferenças entre seguidores e discípulos. Seguidores, segura no banco aí. Ele sempre gosta de ouvir palavras que os satisfaz. Isso é um seguidor. Ele sempre quer ouvir aquilo que traz coisa boa para o ego dele, que satisfaz ele. Ele só quer ouvir que vai ser próspero, ele só quer ouvir que vai ser curado, ele só quer ouvir que a família dele vai ser uma bênção, e que ele não precisa fazer nada, e que ele não precisa ter compromisso, ele só quer ouvir isso. Que ele não precisa vir à igreja, que ele pode negociar o tempo sozinho, ele não precisa orar, ele não precisa ler Bíblia. Meu irmão, porque o que nós temos hoje de pessoas que não leem a Bíblia dentro da igreja é uma pouca vergonha. Tem gente que só pega a Bíblia e olha lá o dia de vir para a igreja. E tem gente que nem Bíblia para a igreja traz. Então, nós precisamos entender isso. Porque a Bíblia, meu irmão, a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Então, se eu tenho, é claro, meu irmão, eu estou falando isso aqui e a gente tem todas as exceções. Toda regra tem uma exceção. Quem não sabe ler vai trazer uma Bíblia para a igreja, para quê? Não vai ler, ué. Não precisa, está entendendo? Mas ele está ouvindo a palavra de Deus, está sendo ministrado, está sendo abençoado, e ele não pode também, ou ela, não pode também ficar condicionado a não ouvir nunca a palavra de Deus. Tem que fazer como a irmã Maria Lúcia, que não sabe ler, os irmãos conhecem ela, e ela pede o irmão João Luiz para ler para ela. Ele tem que ler para ele e tem que ler para ela. Senta aí, João, agora você vai ler para mim. Lê a Bíblia, eu quero ouvir. Ela ouve, ora e recebe a bênção, meu irmão. Então nós temos que ser pessoas que aplicam a vida para o conhecimento da palavra. Então quando nós temos aqui, o seguidor, ele sempre gosta de ouvir aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe satisfaz. Isso é um seguidor, tá? É também um seguidor, ele reclama, murmura quando a palavra é dura. Ele reclama. Não, você viu, pastor, hoje? Desceu a lenha. Mas ainda bem que não é para mim. É para aquele irmão que não veio hoje na igreja. Né? E quando eu preparava esse estudo para trazer para a igreja, eu pensava muito sobre essa palavra dura. Deus me dá muita palavra dura, viu, meu irmão? Eu trago muita palavra de exortação para a igreja. Uns pastores amigos meus me chamam até de João Batista, por pregar em alguns lugares. Aí a lenha desce mesmo, meu irmão. E eu preparava isso hoje, eu pensava assim, Senhor, eu tenho que levar umas palavras mais brandas para a igreja. Aí vai o irmão Zé Eustáquio no início do culto aqui, hoje desce a lenha, meu irmão. Eu falei, não pode mesmo. Né? Deus quer lenha no povo mesmo. Então, não pode refrescar não, tá? Então, o seguidor, ele reclama, ele murmura da mensagem. Ele não gosta de ouvir a mensagem não, meu irmão. Ele gosta de, enquanto está fazendo bem para ele, ele quer ouvir.
Enquanto as profetadas estão chegando, que é isso, que é aquilo outro, e que tinha uma nuvem preta em cima da sua casa, e agora eu estou orando, e a nuvem saiu lá de cima da sua casa, e tinha um capeta deitado debaixo da sua cama, querendo prostituir com o seu homem, e eu orei, e o capeta correu, e não tem mais nada lá, e tal, nada. Meu irmão, a pessoa está, aleluia, amém, glória a Deus. São coisas tão insignificantes, que engana quem não tem gabarito, quem não tem conhecimento. Eu escutei uma profecia dessa uma vez, eu acho que tinha até gente da igreja comigo, nós estávamos numa celebração, e a mulher profetizou: aqui, minha filha, debaixo da sua cama tem um capeta, tem uma pombagira querendo deitar com seu marido. E a mulher estava com o marido lá, que sabedoria é essa, meu irmão, entregar uma profecia dessa? A mulher já olhou para o marido e falou assim: safado. Agora deixa eu te contar, meu irmão. Você acha que vai adiantar o marido falar que não está se deitando com ninguém? A mulher vai acreditar na pastora que entregou a profecia lá, ué. E se o coitado não estiver deitando com ninguém, está lascado. Ficou sem a mulher. Tá? Falar, meu irmão, que tem capeta, pombogira querendo deitar com um homem, isso não é profecia não, meu irmão. Para todo lado tem. É debaixo da minha cama, é debaixo da sua cama, é debaixo da cama de todo mundo. Meu irmão, falar que o demônio está querendo, então, fazer com que um casal que é feliz se separe, isso é novidade. Falar que o demônio quer que a mulher cometa adultério, isso é novidade. Falar que o demônio quer que o homem cometa adultério, isso não é novidade não, meu irmão. Isso não é novidade. Então é por isso que nós precisamos ser centrados na palavra de Deus. E o seguidor, ele sempre murmura quando a palavra confronta o caráter. Preguei hoje no rádio sobre caráter. Meu irmão, o que deu de comentário no site do rádio, você não acredita. Eu recebi uma ligação lá de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Tem um ouvinte do programa lá: pastor, que palavra poderosa. Meu irmão, o que tem de pessoas sem caráter, que estão querendo seguir a Cristo, você não imagina. Sabe, falta caráter em nós. Puxa vida, se eu digo que amo esse Jesus, eu preciso obedecer esse Jesus. Se eu digo que eu sou desse Jesus, eu preciso fazer as coisas de acordo com a vontade dele. Não adianta eu falar que sou, meu irmão, e não cumprir essa palavra. Não adianta eu falar que sou e não me preocupar com a multiplicação da igreja. Não adianta eu falar que sou de Cristo, se eu sou uma ovelha e o meu ventre está fechado, eu não estou dando cria. Eu tenho que dar um jeito, meu irmão. Eu tenho que pôr um útero emprestado, fazer um transplante, mas eu tenho que dar cria. A ovelha precisa se preocupar com dar cria. E o interessante é que quando a ovelha não dá cria, ela vira petisco do lobo. Porque ela doa aquilo que não era para doar. Alguém bebe o sangue dela, alguém come a carne dela, alguém vende a lã dela. Porque o que ela tinha que fazer era dar cria, mas ela não dá cria. Aí acaba então virando gado de corte. Igual a vaca que não dá leite, meu irmão. Ela não serve para nada, a não ser para ir para o matadouro. Agora vai para um fazendeiro, uma vaca que dá 40 litros de leite por dia. Fala que vai matar ela, vai virar churrasco, você ver se ele mata. De jeito maneira. Essa vaca dá 40 litros de leite por dia. Não posso de jeito nenhum. É R$40 por dia que essa vaca me dá. Aí se eu transformar isso num mês, vai dar R$1.200 que essa vaca me dá. Fiz a conta certa? Fiz, né? 4 vezes 3, 12.200. Vai ser bom de matemática, hein? Então aqui, a produção, ela traz satisfação. A produção, ela traz recompensa. Quando você começar a produzir para o Senhor, você será recompensado por Deus. Não é barganha não, meu irmão, mas é bênção de Deus, é recompensa de Deus. Mas você vai ter que produzir, você vai ter que aprender a produzir, você vai ter que ser modelado para a produção. O seu coração vai ter que abrir, você não vai poder ser um seguidor, você vai ter que ser um discípulo. Presta atenção que quando Jesus começava a apertar a mão sobre a palavra, os seguidores se retiravam. Nossa palavra é dura demais para nós. O seguidor se retira diante da palavra dura, mas o discípulo permanece. O discípulo ouve a palavra. Pedro diz: para quem iremos nós?
Só o Senhor fala a verdade. Para quem iremos nós? Só o Senhor traz palavra de vida eterna. Até na tradução da nossa Bíblia, em muitas traduções, tá, para onde iremos nós? Mas no original grego não é para onde, é para quem iremos, porque Pedro está falando para Jesus. Pedro não queria ir para lugar nenhum, ele fala, para quem que nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pode falar que nós vamos ouvir, a palavra é dura, mas nós vamos permanecer. Meu irmão, ainda que a palavra seja dura, permaneça nos caminhos do Senhor e não troque nada do seu tempo com Deus, com as coisas do mundo, com as coisas relacionadas a você. Você já tem muita coisa relacionada para você. Vamos deixar de ser egoístas, queremos só para nós. Aonde que está o tempo de Deus? Aonde que está a nossa adoração para Deus? Nós queremos só para nós. Queremos só para nós. Eu conversei um pouco hoje com o irmão Reginaldo, lá no local de trabalho dele. Depois eu quero combinar, meu irmão, para você dar o testemunho aqui na igreja. Né? Ele me falando o tempo que era espírita e que viajava para Brasília para poder, então, ser aperfeiçoado. É isso, aquilo, outro. Meu irmão, nós somos crentes, cristãos, nós somos servos do Senhor. O que você tem feito para aperfeiçoar a sua vida com Deus? O macumbeiro faz, o feiticeiro faz, o idólatra faz, e o cristão não faz nada. Todo mundo faz. O feiticeiro faz as coisas para se aprimorar, para se tornar um feiticeiro bom, meu irmão. O pai de santo faz as coisas lá, se aprimora, para se tornar um bom puxador de cachimbo. Eles vão se aprimorando, meu irmão. E nós, como cristãos, aonde que você está se aprimorando? Não precisa ler a Bíblia, não. Quem lê essa Bíblia fica doido. Quem lê isso fica lunático. Não pode. Não, ir para a igreja todo dia é me chamar de fanático. O cristão está vivendo nessa era. E é por isso que está aí tantas dificuldades que nós estamos vendo nesse mundo aqui. Conserte a tua vida. João Batista disse que eis que o machado está colocado à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto seja cortada e lançada no fogo. Meu irmão, vamos produzir. O Senhor está aguardando a nossa produção. Almas estão gemendo nessa cidade. Vizinhos seus, amigos seus. Você poderia muito bem ter uma microcélula, falar de Jesus para alguém, fazer um discipulado 1 a 1. Você poderia ser treinado para isso. Às vezes aquela pessoa não vem para a igreja, mas você fala de Jesus para ela lá. Ela aceita Jesus e é salva, meu irmão. A igreja não salva ninguém. A igreja não salva ninguém. Mas nós precisamos ser agentes do Senhor. Nós precisamos ser multiplicadores dessa palavra. Nós precisamos ser como aquela sementinha, como o grão de milho, que produz 1.200 sementes. Um grão de milho produz 1.200 sementes. Se bem cuidado, se bem tratado, se bem regado. Se você for bem cuidado, se você for bem tratado, se você for bem regado, você vai produzir. Coloque isso no seu coração. Eis que a obra geme, meu irmão. Eis que a seara é grande e são poucos ceifeiros. A palavra do Senhor já diz isso. Sabe por que são poucos ceifeiros? Porque os que têm ainda trocam o tempo com Deus a troco das coisas que é voltadas para a sua própria vida. Não barganhe, não troque nada. O seguidor, meu irmão, ele reclama, ele murmura quando a palavra é dura. O seguidor, ele reprova o seu mestre naquilo que ele falou ou na orientação que ele disse. O seguidor reprova o mestre. Quando há uma orientação, não é bem assim do jeito que o pastor está falando, não. Não é bem assim, não, porque pode ser um pouco diferente. Eu posso mudar um pouquinho aqui o negócio. O seguidor, meu irmão, ele não concorda com o mestre. Ele reprova o mestre. Não todas as vezes, mas alguma vez ele reprova. Característica de seguidor, tá? O seguidor, ele se escandaliza com o ensino do seu mestre. O seguidor se escandaliza. Lembra lá do texto do Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus falava a respeito de quem não bebesse do seu sangue, quem não comesse da sua carne, não era digno de entrar no reino dos céus. Se escandalizaram com aquela palavra. Os seguidores se escandalizaram com aquela palavra. O seguidor se escandaliza quando a palavra chega confrontando o caráter. O seguidor se escandaliza com isso. Não é para mim. Eu vou mudar parcialmente. Se você acha que Deus quer que você mude parcialmente,
Não. Ou você muda totalmente, ou você não muda. Quem mudou parcialmente para Deus, não mudou. Eu melhorei um pouco, né? Eu era ruim demais. Não adianta, melhorou um pouco, não adiantou nada. Não adiantou nada. Deus quer que você melhore tudo. Deus quer que você entregue a sua vida por inteiro. Deus não quer que você entregue só a metade, não. Então o seguidor, ele se escandaliza com o ensino do seu mestre. O seguidor, ele não está disposto a se sacrificar por aquilo que o seu mestre está ensinando. Característica de seguidor. O seguidor não está disposto a se sacrificar para aquilo que está sendo ensinado. O seguidor não está disposto a se sacrificar pela visão. O seguidor não está disposto a dar sua vida para isso. Nada, que bobagem, eu não vou entrar no meio disso, não. É seguidor, não é discípulo. Não é discípulo. O discípulo dá a vida. O seguidor, ele não está disposto a se sacrificar. Não, eu vou ter que abandonar um pouco do meu trabalho para isso. Eu vou ter que deixar de investir em mim para isso. Meu irmão, para fazer a obra de Deus, aprende isso aqui, eu não vou enganar ninguém. Para fazer a obra de Deus, você vai ter que deixar de investir em você em muitas áreas da sua vida. Não vou enganar ninguém. Jesus não enganou ninguém, meu irmão. Para seguir Jesus, você vai ter que deixar de servir você e vai ter que passar a servir Jesus. Nós vivemos um tempo em que as pessoas se servem. Elas próprias se servem. E o próprio Senhor Jesus disse assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nós precisamos servir. Agora, para que eu sirvo se eu estou fazendo algo para Deus e de repente eu largo aquilo que eu estou fazendo para Deus? Meu irmão, isso é muito dificultoso. Um pastor se abriu comigo ontem e disse assim, pastor, está muito difícil fazer a obra. Nós ungimos um líder de célula, colocamos ele para trabalhar na célula, ele fez algumas reuniões, ele chegou perto de mim ontem e falou assim, está aqui a célula, não vou liderar a célula mais não. Meu irmão, aonde que está o caráter? Aonde que está a responsabilidade? Aonde que está o compromisso com Deus? Aonde que está? Se Deus te colocou para liderar uma célula, você é pastor daquele povo. Você é pastora daquele povo. Quando o pastor abandona o rebanho fica sem direção. O pastor não pode abandonar o rebanho, em hipótese alguma. A Bíblia diz em João 10, que o bom pastor dá a vida pela sua ovelha. O bom pastor se sacrifica pela sua ovelha. Então nós precisamos ter responsabilidade, nós precisamos saber o que nós queremos, mas nós trocamos. Sabe por que ele fez isso? Porque apareceu para ele uma oportunidade, e ele quer a oportunidade e não quer mais a célula. Ele quer a oportunidade e não quer mais viver para o Senhor. Ele quer a oportunidade e não quer mais fazer a obra de Deus. Como que vai ser um multiplicador? Eu não estou aqui, meu irmão, fazendo uma lavagem cerebral, eu não estou enganando ninguém. Para você fazer a obra de Deus, você vai ter que abrir mão de muitas coisas que você quer para você. Para mim servir a Deus, eu tive que abrir mão de muitas coisas que eu queria. Para mim servir a Deus, eu tive que abrir mão da minha vida. Mas o Senhor é pastor, e daí? Você é ovelha. Será que é só eu que vou para o céu? Você não quer ir para o céu, não? Foi dito aqui hoje também que salvação é individual. Então você precisa lutar pela sua. Você precisa lutar para cumprir o ensinamento da palavra de Deus. Meu irmão, é muito mais fácil chegar, sentar numa igreja e ser ministrado com o que quer ouvir. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Aí nós vamos ter vários seguidores. Mas é muitos seguidores. É muitos seguidores. Porque aonde está acontecendo cura, meu irmão, o cego quer ir lá para ser curado. O que o cego quer? Enxergar. Mas pergunta se o cego quer Jesus. O paralítico quer andar, mas pergunta se ele quer Jesus. Não, eu quero Jesus. Então aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e permaneça aleijado. Aí não, achei que você ia falar levanta e anda. Achei que você ia falar levanta e anda. Aqui, aceita Jesus e permaneça cego. Aí não, achei que você ia falar enxerga. Né? Então assim, há o interesse. Há o interesse. E a Bíblia diz, meu irmão, que é melhor você entrar no céu, faltando um olho, faltando um membro, do que ir para o inferno. Se o teu olho te faz pecar, arranca, porque é melhor entrar com a oi no céu igual pirata, do que, meu irmão, ir para o inferno com os dois olhinhos.
Então nós precisamos começar a aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter gosto de receber ensinamentos como esse, de palavras poderosas como essa, porque uma palavra dessa, ela confronta o caráter para a mudança. Meu irmão, quando você chama a atenção de uma pessoa uma vez e ela não atende, você tem paciência de chamar a segunda vez. Ela não atende, você lembra do culto que o pastor ministrou aqui? Humildade, mansidão e suportar. E você fala a terceira vez. Pastor disse é ser vergonhice, ninguém quer escutar nada. Precisar de chamar a atenção da pessoa mais de 3 vezes, ela é sem vergonha. Ela não tem vergonha na cara. Ela não tem caráter. Ela não tem postura. E para Deus não está com nada. Aí não adianta adorar a Deus. Não adianta nada disso. Deus não quer isso. Deus não quer adoração de mentira. Deus não quer falsidade. Deus quer verdade. Deus quer verdade. E está vendo aquela irmãzinha que chega no culto, ela chega muda e sai calada, não fala nada, eu dou glória a Deus, eu falo língua e faz aquilo outro. Não adianta nada. Você não tem ouvido a palavra de Deus, você não tem respeitado a Deus, você não tem feito as coisas certas, você não tem agido como deve agir, Deus não quer nada com você. Então nós precisamos começar a aprender isso. Caráter, postura, viver o que está sendo ensinado, porque esta palavra sim, muda e traz salvação. Então quando eu entendo isso, meu irmão, eu sou disposto a mudar. O seguidor não, ele nunca está disposto a sacrificar a sua vida por nada. Não, você tem que deixar de fazer para mim, para fazer para Deus. O pastor, estou pensando em marcar uma vigília aqui, meia-noite, mas orar até 3 horas da manhã. Não, mas essa hora, meia-noite até 3 horas da manhã, olha, eu estou dormindo. Não, não posso negociar isso não. Eu como durmo tarde, meu irmão. Minha hora é bem elevada. Tem dia que eu vejo irmãozinho passeando pela net, aí é 2 horas da manhã, está lá passeando. Eu estou olhando, anotando os nomes, porque esses são os melhores para o dia da oração. Eles não dormem. São os melhores para o dia da oração. Estou com os nomes anotados lá em casa. A vigília de meia-noite até 3 vai ser o irmã tal, irmãzinha tal, irmãozinho tal. Vamos passar a noite aqui na igreja. Não, pastor Fernando, mas você passa no Facebook. Pode passar na igreja. Por que para Deus nós somos tão fracos? Por que para Deus nós somos tão fracos? Estava conversando esses dias com pessoas do meu relacionamento, com pessoas que amo muito e que convivem comigo diariamente. A nossa postura diante das pessoas que estão perto de nós não estão corretas. Nós temos adolescente aqui que tem vários amigos. Cadê os seus amigos? O que seus amigos pensam de você? O que seus amigos falam de você? O que seus amigos falam de você? Eu tive esses dias em um determinado lugar e o cidadão falou comigo assim, enquanto ele me atendia. Fui convidado para ir na igreja evangélica. Disse que bom. Ele falou assim, mas eu não fui. E eu não vou. Falei, que bom. Por quê? É porque o evangelho que me falou, ele não larga maconha para nada. Ele me chamou para ir na igreja dele. Eu falei, o dia que você parar de fumar maconha, eu vou. Porque se você não parar de fumar maconha, eu não vou. Sabe por quê? Porque você não segue a sua direita e vai atrapalhar eu seguir a minha direita. Falei, nota 10 para você. Nota 10, não vai mesmo não. Continua quietinho, onde você está? Fica quietinho. Agora Jesus não quer que você fique assim. Você está com essa opinião, o camaradinho, seu amigo lá, né? O que seus amigos pensam de você? O que seus amigos falam de você? O que eles comentam a seu respeito? É a fácil pegadinha? Aquela todo mundo pega, todo mundo passa a mão. É, meu irmão. E aquele lá, não está com nada não, ele rouba, faz isso, faz aquilo outro, é mentiroso, é safado, é isso, é aquilo outro. É assim que você quer ser um multiplicador? Então o caráter precisa ser mudado, o posicionamento precisa ser mudado. As crentes piriguetes atrapalham demais a conversão do povo.
Eu vejo crentes, meninas crentes com shortinho na rua que dá vontade de descer do carro e bater. Se fosse filha minha, entrava no porrete. Não veste. Não veste, porque precisa obedecer a palavra de Deus. Ou serve ou não serve. Ou serve a Deus ou serve o cão. Então nós precisamos entender isso. Nós somos cristãos. Aí quando nós lembramos lá a época que só entrava na igreja se a saia estivesse amarrada lá no pé, nós ficamos pensando por quê? Por que estão querendo vir com essas roupas para dentro da igreja? Está faltando respeito dentro da igreja, imagina lá fora. A pessoa que chega na igreja e conversa o culto todo, falta com respeito no culto, imagina lá fora, meu irmão. Se não respeita a Deus, vai respeitar o mundo lá fora? Se não respeita a palavra de Deus, vai respeitar as coisas? Não vai. Então é por isso que nós vivemos onde nós estamos. E os seguidores estão aí. Os seguidores tudo pode. Os seguidores, eles querem só seguir. Ele quer só seguir a multidão, porque ele está só interessado no milagre, porque ele está só interessado na bênção, porque ele está só interessado no que ele pode receber, mas ele não está interessado no que ele pode dar. O seguidor não dá nada e o discípulo dá a vida. Se você estudar a vida dos discípulos, Pedro, o conhecido por negar Jesus 3 vezes, foi crucificado de cabeça para baixo e cortado ao meio, porque ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Se vai me crucificar, tem que ser de cabeça para baixo. Eu já fiz um estudo uma vez aí no rádio sobre a história dos discípulos. Pesquise sobre isso. O discípulo dá a vida pela palavra do seu mestre. O discípulo dá a vida por causa do seu mestre. O seguidor não. O seguidor, meu irmão, é aquele que chega na igreja: ô pastor, está aqui minha carteirinha de membro, e tal, meu tempo aqui venceu. Esse é seguidor. Ele não é discípulo, ele não é filho. Você já viu um filho chegar perto do pai e falar assim: ô pai, ô mãe, meu tempo de filho venceu, vou procurar outra mãe para mim, vou procurar outro pai para mim, meu tempo de filho venceu. Tempo de filho não vence. É sempre filho. E pode até falar, meu. Se uma filha minha fala para mim: seu tempo venceu, meu irmão, ela vai apanhar tanto. Não venceu nada, eu sou seu pai até o fim. E não vence, não. Tempo de pai não vence. Tempo de filho não vence. Entendeu? Então as pessoas: venceu meu tempo. Seguidor. Discípulo não vence tempo. Discípulo dá a vida pelo seu mestre. Discípulo dá a vida pela causa que ele está sendo ministrado. É assim que nós devemos ser. Dar a vida pela obra. Aí nós seremos discípulos. O seguidor não, ele não está disposto a sacrificar nada. Ainda mais se ele tiver de boa, meu irmão. Se ele tiver, né, o ganhador da Mega Sena aí, 44 milhões. Manda ele sacrificar esse dinheiro aí para ver se ele vai querer. O seguidor, ele não tem discernimento. Ele não discerne o que o seu mestre está falando para ele. O seguidor não tem discernimento. Ele não entende espiritualmente o que é que está acontecendo. Tem pessoas que estão dentro da igreja, a administração não está entendendo nada. Não estou entendendo nada. O Espírito Santo de Deus não está falando comigo. Abra o seu coração para que você possa ser um discípulo, para que você possa dar a sua vida. Sabe por quê? Porque se Deus te trouxe aqui essa noite, porque Deus tem um plano na sua vida, porque Deus quer que você seja um discípulo, porque Deus quer que você seja um multiplicador. E, meu irmão, de quebra, Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai recompensar a produção. Nós servimos um Deus desonesto, igreja? Não. Nós servimos um Deus que falha, igreja? Não. Estou fazendo muitas citações que o irmão José Eustáquio fez aqui naquela linda mensagem inicial do culto. A Bíblia diz, o salmista diz assim: fui moço e agora já tenho as minhas cãs. O que é isso? Tenho os meus cabelos brancos. Fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus, Ele é um Deus recompensador daqueles que são justos com Ele, daqueles que produzem para Ele, daqueles que fazem para Ele. Deus é um Deus recompensador. Então Ele não deixa faltar. Então no momento certo acontece, na hora certa a provisão chega. Seja você alguém que tem coragem de doar a sua vida por Cristo, porque Cristo doou a vida dele por sua causa.
Queremos descer a lenha no coitado Pedro. Mas quem somos nós perto de Pedro, meu irmão? Quem somos nós perto de Pedro? Hoje, Jesus é aquilo que nós chamamos de 190, é o telefone de emergência. É só quando o negócio está feio mesmo, tá? Discípulos, e eu já vou encerrar. Discípulo vê em Jesus a autoridade máxima sobre a vida dele. O discípulo vê em Jesus a autoridade máxima sobre a sua vida. O discípulo, meu irmão, ele entende que para o discípulo o Espírito Santo é Deus e está executando a obra que Deus lhe confiou. Ele se submete. O discípulo entende que ele está executando a obra que Deus colocou na mão dele. Falei isso para o Renato aqui na porta da igreja, domingo. Você confia a obra na mão de um pedreiro. Você confia uma obra na mão de um arquiteto. Você está confiando que vai sair da maneira que você combinou, da maneira que você passou para ele. Se não sair daquela maneira, meu irmão, você vai o quê? Cobrar. Não saiu da maneira que nós combinamos. Tem gente que pega a obra de Deus, mas não entrega como combinou. E está achando que Deus não vai cobrar. E está achando que Deus não vai falar nada. Ei, meu irmão, Deus é justiça demais. Pegou a obra, meu irmão, conclua da maneira que você combinou com Deus. Conclua da maneira que Deus colocou no seu coração. Eu fiz um compromisso de servir o Senhor até a morte. Estou indo, meu irmão, até o dia que Ele me chamar. E pronto. Siga o Senhor. Vai ter que morrer por isso, então mata. Não tem problema não. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a quem eu tenho servido. Eu dou a minha vida por esta obra. Eu abro mão daquilo que às vezes eu quero para mim fazer para Deus. Eu abro mão do meu tempo para ter tempo para Deus. Desse mundo nós não levamos nada. As pessoas estão amando as coisas materiais e nós não levamos nada desse mundo, meu irmão. Na minha opinião, o cidadão que ganhou essa grana aqui em Dores e Indaiá, a vida dele acabou. Acabou, a vida do seu homem acabou. Falava hoje com o irmão Reginaldo, e a vida desse cara acabou. Meu irmão, quando descobrir mesmo quem é esse sujeito, ele não vai poder nem sair na rua. Acabou, a vida dele acabou. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Viva na sua simplicidade, mas viva amando a Deus. Viva servindo a Deus. Entra dentro da sua casinha, que você acha que é uma casinha, mas é o palácio que Deus te deu. A nossa morada é o palácio que Deus nos deu. É onde nós reclinamos a nossa cabeça. É onde nós temos paz. Está andando aí, meu irmão, de a pé na cidade. Glorifica o nome do Senhor. Ele te deu perfeição para andar com essas perninhas bonitas que você tem. Glorifica o nome do Senhor. Para de murmurar. O seguidor murmura e reclama, mas o discípulo adora e serve a Deus em todos os momentos da sua vida. Se preocupe com a sua célula, se preocupe com ser discipulado, se preocupe então com o crescimento, se preocupe com fazer alguma coisa, seja motivado para isso. Deus te chamou para isso, é uma obra que Deus está colocando na sua mão, então não brinca com Deus não. O discípulo, ele se submete, ele ouve o seu mestre e se submete. Submissão gera obediência, presta atenção. Obediência nem sempre gera submissão. Tem gente que é obediente, mas não é submisso. Ele obedece por obedecer, não é submisso. A submissão gera obediência, mas a obediência nem sempre gera submissão. Então seja submisso, para que a obediência seja gerada no seu coração, em nome de Jesus. Ele anda na direção que o seu discipulador anda. O discípulo anda na direção que o seu discipulador anda. Jesus levantava, falava, estamos indo. Saía, meu irmão, saía a requinha de discípulo atrás dele. Os seguidores apareciam durante o caminho, porque ficavam sabendo, Jesus está passando ali. É o camarada que cura? É ele. Os seguidores apareciam, a caminhada continuava. Você vai lendo a história de Jesus, tem hora que tem uma multidão. Teve um momento em que o Senhor teve que multiplicar o pão e o peixe, porque tinha mais de 5.000 pessoas, mais de 5.000 seguidores.
E como diz lá o pastor Cláudio Duarte, tinha um dos discípulos que ainda estava de olho no lanchinho do menino lá, que sabia o que ele tinha dentro da capanga, já tinha olhado para rachar a marmita com ele. O que tem? Não, só tem uns pão e uns peixinhos ali, vamos multiplicar o negócio aí para todo mundo comer. Seguidor, vamos matar a fome do seguidor aí. Aí você continua lendo, mais à frente está Jesus e os discípulos. Que Deus seguidor. Que Deus, o seguidor desaparece, mas o discípulo permanece. O seguidor vai, mas o discípulo fica. E nós somos chamados, nós somos gerados para sermos discípulo. O discípulo anda na direção do seu discipulador. Agora entenda uma coisa. Por que eu pedi o discipulador para sentar perto do discípulo essa noite? Você vai entender a responsabilidade que está na sua mão. Se a sua ficha ainda não caiu, ela vai cair hoje. A responsabilidade de cuidar dessa vida, de cuidar dessa alma, de alimentar essa alma, de motivar essa alma. A responsabilidade de orar e abençoar a vida dele, de orar e abençoar a vida dela. Porque o discípulo vai atrás do seu discipulador. O discipulador é exemplo. O discipulador é vidraça. Então você precisa ser exemplo. Você precisa ser espelho. E eu quero ler o verso 40 novamente, do capítulo 6 de Lucas. Foi o que nós lemos no início, não foi o 40? 6:40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Todo aquele que for bem instruído, ele será como o seu mestre. O discípulo, ele não recua. Você sabia que há sempre, preste atenção nisso aqui, você sabia que há sempre uma UTI pronta da outra igreja para socorrer os seguidores de Jesus? Há sempre uma UTI pronta de uma outra igreja para pegar os seguidores. Isso acontece mais aqui em Douros de Nayá. Uma pessoa não está satisfeita dentro de uma igreja, tem outra que está lá doidinha para levar ele para lá. O seguidor, ele fica de igreja em igreja. Tem sempre uma UTI pronta numa igreja para levar o seguidor para lá. Não, vem para cá que tem vaga aqui para você. Vem para cá, você vai cantar no louvor, você vai ser isso, vai ser aquilo outro. Tem sempre uma UTI pronta de uma outra igreja para socorrer os seguidores de Jesus. Agora preste atenção nisso aqui, ó. Os discípulos não precisam de UTI. Eles têm cuidado constante, porque o discipulador está sempre perto. O discípulo caminha lá no mato, aparece um carrapicho, o discipulador tira o carrapicho. O discípulo caminha lá no mato, cria uma casca lá, o discipulador tira a casca, né? Tira a escama de jacaré. Chega sujo, o discipulador dá banho. Chega fedendo CC, o discipulador lava, meu irmão, passa perfuminho da natura. É, meu irmão, tem cuidado constante. Por que o discípulo tem cuidado do discipulador constante? Eles se encontram não só na igreja, nas celebrações, mas se encontram uma vez por semana, para sentar e orar junto, para sentar e falar da obra de Deus junto. Pense nisso, meu irmão. Deus te chamou para multiplicar. Agora, preste atenção nesse outro negócio aqui, terminando. O discípulo, ele não nega o seu mestre. O discípulo, ele não troca nada que é de Deus a troco de nada, meu irmão. Não troca, ele não nega o mestre. Eu tenho a minha obra, eu tenho o meu ministério, eu tenho a minha vida com Deus. Tem tempo para tudo. Organize a sua vida. E não deixe de viver, tá? Não deixe de fazer as coisas. Mas o tempo que é para Deus, que seja para Deus. Não tome o tempo de Deus para você, não. Não toma, não. Tá? Levanta a sua cabeça aqui hoje. Saiba que ovelha sadia sempre dá cria. Tá? Que você possa dar várias crias. Que você possa ser uma ovelha parideira, meu irmão. Que você possa gerar e gerar e gerar e gerar e gerar. Que Deus te abençoe.